Eu literalmente fiz um cafezinho aqui pra gente conversar, porque esse vídeo ele vai ser tipo um papo de amiga. Sabe aquele assunto que você não conversa com ninguém, ou que você simplesmente pensa, mas não fala? Enfim, é o que eu quero falar aqui com vocês. Algo que aconteceu comigo que eu pensei, mas não falei nada, mas internalizei aquilo e eu fiquei reflexiva sobre aquilo, sabe? Então, bora pro vídeo. Não vou falar porque ninguém vai me entender. Enfim, eu me sinto assim em vários momentos. Algumas semanas atrás, eu saí com um grupo de amigas minhas e a gente foi tomar um café, né? Que é muito comum a gente sair para tomar café. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu acabei comentando, né, sobre o meu momento de vida, que eu tenho trabalhado menos, que eu escolhi trabalhar menos dias e me esforçar menos fisicamente para que eu tivesse mais tempo para viver a minha vida com mais propósito, fazer coisas com mais intenção, né? E tudo mais. E aí eu tava comentando sobre isso, basicamente, com essa pessoa e dizendo que agora eu vou trabalhar menos dias, né? Então, assim, que eu não quero mais aquela correria de trabalhar sempre de segunda a segunda ou de segunda a sexta, ou enfim, eu queria esse tempo pra mim. E eu tava conversando porque a pessoa me perguntou, né? Então eu me senti confortável em compartilhar. Compartilhei, comentei com essa pessoa sobre isso, sobre o fato de eu estar fazendo menos dias agora no trabalho, e ela me respondeu assim: bom, o que mais você pode querer, né? Trabalhar 3 dias e folgar 4, o que mais você pode querer? E na hora eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer basicamente assim: olha, você tem um acordo que é muito bom, né? Então, isso é muito bom pra você, ótimo. Mas o que eu fiquei reflexiva depois foi sobre a frase dela, né? Tipo assim, o que mais você pode querer? E eu fiquei pensando nisso. Chegando em casa, eu tava refletindo sobre isso. O que mais eu posso querer? O que mais eu posso querer? E eu consegui entender comigo mesma que eu quero muito mais. Não sei se eu tô errada em pensar assim, mas eu quero muito mais. Então, em muitos momentos da minha vida em que eu compartilhei minhas ideias com os outros, ou que eu disse coisas que eu gostaria de fazer com os outros, ou que eu busquei um suporte nos outros, eu nunca consegui esse suporte que eu esperava. Eu nunca consegui uma resposta que eu achasse que fosse algo que eu me identificasse com o que a pessoa disse de volta pra mim, sabe? Então, por muitos momentos, eu me critiquei muito e eu não confiei no que eu gostaria de fazer justamente porque eu nunca tive esse suporte do meio, né, das pessoas, familiares, amigos, enfim, é como se eu simplesmente tivesse os meus desejos e eles fossem diferentes. E tá tudo bem a gente ser diferente, né? Só que quando a gente é diferente, a gente simplesmente não consegue esse suporte nos outros porque a gente quer coisas muito diferentes, a gente quer uma vida diferente do que a maioria quer. E aí simplesmente as pessoas não conseguem nos compreender com clareza, porque muitas vezes a gente não consegue se compreender também, né? Então levou um tempo para que eu me compreendesse. Como que eu posso esperar que os outros me compreendam, entende? É muito difícil isso, né? E aí, pensando sobre isso, eu cheguei na conclusão que basicamente é por que a gente tem que justificar as nossas decisões. Por que a gente tem que justificar as nossas escolhas, né? Porque se fosse antigamente alguém virasse pra mim e dissesse isso, o que mais você pode querer? Eu ia estar pensando o quê no momento? Ai, mas eu acho que eu tô sonhando alto demais. Ai, mas eu acho que eu quero uma coisa que não faz sentido. Ai, mas eu acho que eu tô sonhando, eu tô com um sonho muito louco de ser realizado, então assim, melhor tirar da minha cabeça. Então o que eu quero dizer aqui pra você é o seguinte: se você tem algo que você quer muito fazer, não importa o que seja, se você quer realizar algo na sua vida, ter um padrão de vida diferente dos outros que você convive, um novo emprego, um novo hobby, enfim, se você quer algo muito diferente, é muito comum que você não consiga esse suporte pro diferente, que você não consiga esse apoio das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a reproduzir padrões pré-estabelecidos, né? Então elas acham que estabilidade é muitas vezes ficar no emprego monótono ganhando um valor X por mês. Isso é estabilidade para muita gente. Nunca me fez feliz. Então, se eu for perguntar para essas pessoas, elas vão me dizer conselhos que funcionam para elas. E tá tudo bem, elas vão me dar conselhos que funcionam para elas, mas que não funcionam para mim. E eu levei 30 anos para entender isso, que assim, tá tudo bem eu ter pontos de vista diferentes, porque o que funciona para uns outros pode não funcionar para mim. Eu vejo a vida de uma forma diferente, sabe? Assim, tá tudo certo. Eu demorei para entender que não tem problema nenhum nisso. Eu simplesmente preciso abrir a minha cabeça e não compartilhar tanto as minhas ideias com os outros e buscar apoio mais em mim mesma do que no externo, né? Porque as pessoas talvez não vão entender a minha visão ou o que eu tenho vontade de fazer ou o que eu tenho vontade de realizar e tá tudo certo.
Por exemplo, essa amiga que eu comentei, ela é uma super amiga minha, não é alguém que eu não gosto, muito pelo contrário, ela é muito amiga minha, eu gosto dela, é uma pessoa ótima, tem um coração maravilhoso. Só que a gente, nessa questão, a gente tá desalinhada. Porque, sim, eu quero muito mais. Eu quero realizar coisas diferentes, eu quero seguir meu próprio caminho, eu quero trabalhar com um propósito, eu não quero apenas cumprir tabela e trabalhar com um emprego que eu não me sinta tão feliz. Eu não quero isso pra mim, eu não me imagino vivendo essa vida daqui 30 anos, entende? Então, quando ela me perguntou o que eu quero da vida, né? O que mais eu posso querer? No fundo, meu coração ficou assim: poxa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí a gente pode ver isso como ganância muitas vezes, né? Ai, mas ela quer demais, ela quer, enfim, algo que ninguém fez, ou ela quer algo extraordinário. Não, não é ganância. É vontade de trilhar um caminho seu, de encontrar propósito no que você faz, de encontrar a sua individualidade, sabe? De seguir os seus passos da sua forma, de viver a sua vida do seu jeito. E não de imaginar que tem algo pré-estabelecido que a gente tenha que seguir e fazer o checklist ali para ter sucesso. Então, fiz 30 anos, casei, fiz 30 anos, engravidei, fiz 30 anos. Não, a vida não é um checklist pré-estabelecido, sabe? Então, se você vê felicidade de outras formas, não busque suporte nas pessoas ao seu redor, busque acolhimento dentro de você mesmo, sabe? Então, olhe para si mesmo e entenda: esse sonho faz sentido para mim? Sim. As pessoas vão entender? Não. Então, por que eu deveria compartilhar com elas? Talvez seja bom não compartilhar. Sim. Entende? Então, é meio que assim: viva o seu processo, a sua transformação, as coisas que você quer fazer com você mesmo, consigo mesma, sabe? E é o que eu tenho feito aqui no YouTube, por exemplo. Esse sonho aqui do YouTube não faz sentido na cabeça de ninguém que eu conheço, das pessoas que eu convivo, porque é uma coisa muito diferente para eles, é uma coisa que eles não entendem muitas vezes. E eu tenho essa vontade dentro de mim. Então eu não estou buscando acolhimento ou apoio no meu meio, eu estou simplesmente internalizando e entendendo como eu posso seguir o meu caminho de forma diferente. Mesmo eu não tendo um ponto de referência para me espelhar, ou alguém que eu olhe e fale: essa pessoa pode me ajudar porque ela tem uma dica disso e daquilo. Não, sabe? Eu tô sendo meu próprio ponto de referência. Então eu faço os vídeos, eu acho que alguns estão ruins, aí eu assisto de novo, aí eu faço de novo, aí eu acho que eu melhorei e aí eu vou, entende? Então eu acho que é muito importante a gente entender e parar de buscar esse apoio nos outros, porque muitas vezes os nossos sonhos não vão fazer sentido pra eles e tá tudo bem. Isso não faz deles melhores ou piores do que a gente, sabe? Só faz diferentes. Tá tudo bem ser diferente. Então ficou aqui a minha reflexão sobre isso, porque eu tava muito assim, pensativa: como assim? O que mais eu posso querer da vida? O que mais eu posso querer da vida? E pelo contrário, assim, quando a gente fala que a gente quer mais, muitas vezes pode parecer que a gente tá insatisfeito com a vida que a gente tem hoje. E não é essa a questão. Eu amo a minha vida de hoje, sabe? Trabalhando esses 3 dias e estando, né, de folga por mais tempo. É a melhor fase que eu já vivi, sinceramente, porque eu nunca pude focar tanto em mim mesma nos meus projetos, porque eu tava sempre correndo, trabalhando demais, enfim, eu não tinha esse privilégio de trabalhar menos, né? E hoje que eu tenho isso, realmente eu tô aproveitando, é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Então eu pensei sobre isso, não é ganância apenas, sabe? É viver com um propósito. E se você busca propósito, se você quer algo que acenda seu coração, que te dê gás, que te dê literalmente vontade de fazer as coisas e não só fazer as coisas por obrigação, se você dividir esse seu sonho com outra pessoa, muitas vezes não vai fazer sentido pra ela, sabe? Seja seus pais, seu namorado, seu marido, muitas vezes eles não vão entender. Porque você tá com uma vontade de fazer algo extremamente diferente, que você nem sabe se vai dar certo. Então, como que você espera que as pessoas talvez te apoiem numa coisa que elas também não sabem se vão dar certo, se vai dar certo, entende? Então, eu acho que muitas vezes a gente não precisa buscar esse apoio nos outros, basta a gente olhar mais pra dentro, sabe? Porque eu, por muito tempo, esperei o apoio, né, apoio dos outros, assim, eu esperei alguém virar pra mim e falar: olha, eu vou te ajudar nisso, naquilo. Mas as pessoas sempre me levavam pra um lugar que eu não gostaria de estar. Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz muito. E sempre que eu ouvi muitos outros: vou te ajudar com isso, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, eu nunca acabei no lugar que eu gostaria de estar, sabe? Sempre fui trilhando pra outros lados que depois eu falei: não é isso aqui que eu quero, e me redirecionei pra onde eu gostaria. Então, assim, que a gente não perca mais tempo, sabe? Que a gente olhe pra dentro, faça o que a gente tem vontade de fazer, por propósito, por vontade e por querer mais, sim. Porque qual é o problema de querer mais? Nenhum, né? Isso só mostra que a gente tá aqui lutando, batalhando pra ter algum tipo de sucesso, nem que seja um sucesso de poder trabalhar com o que ama. Porque sucesso é diferente pra cada um, né?
Sucesso pode ser ter muita grana para uns e pode ser simplesmente trabalhar com um propósito para outros. Então, assim, o que é sucesso para você? O que você quer, sabe? Então, sim, sonhe grande. Eu acho que a gente tem que sonhar grande porque se a gente vive nessa vida monótona, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, a gente não vai ter isso, sabe? Então, assim, que a gente se permita fazer coisas diferentes e que a gente use nosso coração como nosso guia e não os outros, a opinião dos outros. Filtre isso. Pare de compartilhar os seus sonhos com os outros e não por mal, por proteção, sabe? Por proteção, que você possa focar nas coisas que você quer fazer, porque quando você tá ali muito alienada, ouvindo todo mundo, e eu sei que é muito fácil isso acontecer, alguém fala uma coisa pra você, outra pessoa fala outra coisa pra você, e você não sabe como filtrar, porque é tanta informação que você fala, caramba, o que eu vou fazer? Você acaba não fazendo nada. Ou então desistindo, porque as pessoas te desestimulam, porque você pensa, ai, vai ser muito difícil isso aqui, então melhor não fazer nada. E aí você paralisa. Então não tem sentido você falar muitas... Então não tem sentido você compartilhar isso com os outros. Porque vai te fazer muito mais mal do que bem, sabe? E atrelado a tudo isso, eu tava raciocinando sobre isso também, e por que a gente dá tanta importância pro que os outros pensam da gente? Você pode virar pra mim e dizer que você não se importa. Tá tudo certo, mas eu sei que no fundo você se importa, assim como eu me importo. Porque é humanamente impossível você não ligar pro que os outros pensam de você. Mas também é humanamente impossível você controlar a opinião dos outros, entende? Então, assim, é basicamente impossível. Quando a pessoa tem uma opinião ruim de você, muitas vezes você não consegue controlar. E você nem vai descobrir. Mas caso você descubra, isso não elimina outras coisas boas que você tenha feito, entende? Por exemplo, eu moro com meu marido, amo ele de paixão, ele é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Mas tem coisas que ele faz que eu não concordo, ou que pra mim não fazem sentido, e pra ele faz sentido. Então, mesmo com as pessoas que a gente mais ama, a gente tem opiniões diversas e a gente às vezes tem um pensamento ou outro que a gente não concorda com a pessoa. Imagina colocando isso no macro, né? As pessoas literalmente vai ser impossível você controlar a opinião dos outros, porque as pessoas vão ter opiniões negativas em relação a você. E tá tudo bem, sabe? Desde que você entenda que isso diz sobre elas e não sobre você, entende? Então, assim, que a gente busque sim por propósito, que a gente queira mais dessa vida sim, porque a gente, assim, sinceramente, eu quero mais da vida porque é uma coisa que pra mim, eu sinto que eu posso mais no meu coração, sabe? Então eu não vou me acomodar com algo simples, só porque todo mundo tá fazendo algo simples. Então se você sente esse chamado no seu coração também, se você sente uma vontade de fazer algo diferente que você não faz porque você pensa, putz, vão me julgar, vai ser difícil, vou passar vergonha, joga tudo isso no ralo. Eu sei que é difícil, mas é treino. Eu comecei a treinar a minha cabeça pra não ligar pro que os outros estão falando de mim. E eu sei que é difícil, muito difícil, mas quando você consegue, é libertador. É libertador. É literalmente libertador. É como se você estivesse respirando pela primeira vez, sabe? Então, assim, se permita viver essa experiência. Então, se permita dar um passinho de formiga cada vez para que você viva isso, sabe? Então, sim, vá se desprendendo desse peso todo que você está sentindo, porque eu sei que é um peso muito grande, porque eu já senti também, sabe? Vira e mexe, eu me pego sentindo, aí eu tenho que voltar e falar, não é assim, sabe? O que eu tenho vontade de fazer, independente do que o outro vai me falar pra fazer. E aí você vai corrigindo, né? Porque é normal, muitas vezes a gente se desvia do nosso caminho. Mas que você entenda que você pode vivê-lo, sabe? E tá tudo bem. E se as pessoas acharem uma loucura o que você quer fazer, paciência, entende? Você tá aqui pra se agradar. Você tá aqui pra conquistar as coisas que você quer. Você tá aqui pra viver a sua vida com um propósito que faz sentido pra você. E igual eu disse, sucesso é relativo, né? Sucesso pra mim hoje é trabalhar 3 dias e folgar 4, enquanto pra muita gente sucesso é trabalhar de segunda a segunda e não desligar o telefone enquanto tá lá falando no telefone com o chefe e respondendo e-mail. Isso pra mim não é mais sucesso. Não é a visão de sucesso que eu tenho. A visão de sucesso que eu tenho hoje em dia é o quê? É ter liberdade de fazer as minhas coisas, é ter liberdade de viver minha vida, é ter liberdade de aproveitar os momentos. Então, tudo que eu for pensar pra esse sentido, em que as pessoas não vão estar pensando comigo, vai parecer loucura pra elas, mas pra mim faz total sentido e é isso que importa, sabe? Então que a gente tenha essa coragem, né? Essa autenticidade, essa autoconfiança de focar nas coisas que fazem sentido pra gente,
mesmo que para todo mundo pareça errado, ou pareça torto, ou pareça desleixo, ou pareça, enfim, abra mão do que as pessoas pensam sobre você, desde que o que você estiver fazendo faça sentido para você, sabe? Então fica aqui essa dica. É algo que eu tenho passado na minha vida e, igual eu disse, é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, mas que eu sinto sim os benefícios de estar pensando sobre isso e tentando relaxar mais nessa questão, sabe? Então eu queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês, mesmo que seja um raciocínio curto, só para que fique a ideia, né? Enfim, para vocês fazerem o mesmo na vida de vocês. Como isso pode ajudar na vida de vocês, sabe? Então é isso, se você gostou, eu tô sempre fazendo bate-papo aqui porque eu quero fazer essa vibe mais natural dos vídeos, eu não quero uma coisa muito engessada, sabe? Eu quero literalmente compartilhar o que eu sinto, opiniões, pensamentos, enfim, aqui no meu canal. Então, se você gostou, se inscreve aqui, deixa o like aqui embaixo e eu te vejo no próximo, tá bom? Um beijo e até mais!